pessoal, bem-vindos ao sexto episódio do Ponto R, o meu podcast. O meu nome é Rosdet Nascimento. Neste podcast eu vou introduzir o tema Instagram, o tema das redes sociais. Eu uso o Instagram porque é a app da BR, é a app que está neste momento com o maior tempo de utilização. Apesar do Facebook ser ainda a app que reúne o maior número de utilizadores, o Instagram gera mais conteúdo e está neste momento a ser mais utilizado por toda a gente. Antes disso, deixem-me só... eu quero agradecer. Eu cheguei às mil visualizações no YouTube para o episódio 5 do podcast, o que fala do racismo e da luta contra o racismo, de todos os casos que vão acontecendo e que de quando em vez nos vamos apercebendo que o problema continua a existir e que se calhar está a ser combatido de forma errada. E isso às vezes, em vez de ajudar, torna bem mais difícil esta batalha. Não é bem uma guerra, talvez uma guerra, mas esta batalha contra o preconceito, porque parece que as pessoas ainda não entenderam que não há cor de pele, não há tatuagem, não há etnia, não há diferença física que possa definir o que tu és como pessoa. O que interessa é o que está no interior, é a tua alma, é o teu espírito, é o teu ser. E isso não é a etnia que eu defino, com toda a certeza. Eu recebi bastante feedback desse episódio. É um episódio que está a ter, obviamente, mais repercussão, faz sentido, não é? É uma questão muito debatida. Algumas críticas foram mais construtivas que outras. Como em tudo na vida, tu podes estar até... eu não digo cheio de razão, mas podes até ter dado um contributo válido para uma certa causa, um certo assunto, mas vão sempre existir aquelas vozes que se vão levantar contra ti, nem que seja para te criticar em coisas que nem sequer têm a ver com o caso. Para esse eu não tenho palavra nenhuma, mas para aqueles que criticam construtivamente, muito obrigado. É um debate que está aberto. Houve pessoas que disseram que em Portugal não há racismo e que Portugal não é um país racista. A questão do país racista é muito vaga, não é? Dizer que um país racista é o quê? Por exemplo, 10 milhões de pessoas, 9 milhões e meio são racistas? Isso é impossível. Por isso é que eu não gosto de dizer que Portugal é um país racista, porque racismo há em todos os países. Há em todos os países de todos os continentes. O preconceito por causa da raça, da cor da pele, da etnia, há em todos os países. E Portugal, eu vivo em Portugal desde sempre. Portanto, eu sei o que é que Portugal é. E as pessoas a tratam bem. Não me tratam de forma diferente por ter esta cor de pele. Percebem? Agora, se eu escolhesse um caminho... É verdade, eu escolhi um caminho dentro da dificuldade. Eu escolhi um caminho que me ajuda. Eu não escolhi roubar, eu não escolhi fazer mal às pessoas. Eu não escolhi andar com pessoas que não interessam. Eu escolhi um caminho de trabalho, um caminho de luta. Eu acho que isso facilita, entendem? Eu torno as coisas menos difíceis. Claro que mesmo assim, se tu fizeste tudo como deve ser, fizeste a tua vida, não prejudicaste os outros, e mesmo assim és deitado abaixo constantemente, mesmo assim és visto de lado, mesmo assim és prejudicado pela tua cor de pele, isso causa revolta. Eu entendo, obviamente. Se alguém se vem queixar dessas coisas, eu obviamente que vou compreender. Agora, se tu me dizes que assaltas, que roubas, que bates, que fazes porcaria e mandam-te para a tua terra, puto, o que queres que eu te diga? Estás a ver? Eu fico sem matéria, percebes? Eu não consigo ser teu advogado de defesa se tu fazes coisas erradas. E por isso, pronto, é isso que eu queria que percebessem. E agora eu estou em jeito de resposta a algumas das mensagens que me enviaram depois desse episódio que eu fiz, e eu estou agora em jeito de resposta a dizer que se tu escolheres o caminho correto, o caminho certo, um caminho, percebes, um caminho de luta e de entreajuda, só aí é que poderás queixar se és bem ou maltratado. E obviamente que há muita gente que escolheu esse caminho e que é maltratado. E isso sim causa revolta, obviamente. E é essa batalha que temos que travar contra o ódio, contra todo o tipo de ódio, contra todo o tipo de preconceito, e isso tem que ser feito com amor. Tá bem? O ódio só gera mais ódio, e olho por olho, e o mundo acaba cego.
Por isso é isso, pessoal. Obrigado pelas críticas. Obviamente que vou receber mais, porque é um episódio que está disponível ainda e vai estar disponível, vão todos estar disponível ainda. Podem ver através do YouTube, podem ouvir no Spotify ou no SoundCloud. Por favor, sigam nestas plataformas a que mais utilizarem. Sigam para poderem estarem a par sempre das novidades e sempre que sair um episódio receberem ali a notificaçãozinha que é importante. E como eu estava a dizer, o tema que eu vou introduzir hoje é o Instagram. É a vida no Instagram, é como nós gerimos a nossa contribuição para o mundo virtual, porque é apenas virtual. É isso que ela é. O mundo é apenas virtual. Há muita gente hoje em dia a ganhar dinheiro no Instagram, a ganhar dinheiro nas redes sociais, e para elas já é trabalho, já é um mundo de trabalho. Mas para a esmagadora maioria é apenas entretenimento. Está obviamente a consumir muito mais tempo do que se calhar alguém poderia prever. O Facebook existe desde 2004, sensivelmente. O Twitter em 2006. O Instagram apareceu bem mais tarde, apareceu em 2010. Exatamente, pessoal, só faz em setembro de 2010, se não me engano. Portanto, só faz 10 anos em setembro de 2020, ou seja, em setembro deste ano, para poderem ver que em apenas 9 anos o Instagram tornou-se quase numa segunda vida. Uma segunda vida para a esmagadora maioria de nós. Eu admito, eu passo muito tempo no Instagram. Passo mais agora em trabalho do que em lazer. Eu vou postar uma foto de 2 em 2 ou de 3 em 3 dias. Depois pronto, a gente fica a ver os outros posts, o outro conteúdo do pessoal, obviamente. Consumo muito, consumo bastante. Mas tornei-me também um pouco trabalhador no Instagram por causa da minha pasta Frases de Rosdet, da minha página, peço desculpa, Frases de Rosdet, e por causa também de alguns trabalhos que comecei agora em 2020 a fazer para algumas marcas parceiras. E deixem-me dizer-vos que não há mal nenhum, não há, é um mundo como outro qualquer. O mundo do Instagram é um mundo como outro qualquer. O que é importante que tu saibas é que nem tudo o que é posto, ou quase tudo, ou quase nada do que é posto é verdade. Preciso que vocês percebam que a vida dos youtubers não é aquela que eles mostram sempre, a vida dos influencers não é aquela que elas mostram sempre. As descrições de casais amorosos que os influencers colocam nem sempre é a verdade, não tem de ser, eles têm que vender. Eles têm que colocar, eles não vão colocar momentos tristes, eles não vão colocar, se calhar aquela rapariga que está a colocar aquele vídeo nas Maldivas, que tem 10 mil likes, se calhar está na 406 a vir de Cascais a ir para casa. Percebem? Se calhar aquela rapariga que acabou de colocar a foto a dizer tu és o meu porto seguro e com o coração e a dizer forever locked, se calhar ao postar desligou o telemóvel e adormeceu a chorar. Entendem? É preciso que vocês percebam que é virtual. Apesar de parecer a vida real, é virtual. Não se ponham a comparar a vossa vida. Ah, que miserável vida que eu tenho. Pá. Já viste esta rapariga? Ela tem aqui 1000 fotos, as 1000 são em locais divinais. A vida dela não são aquelas fotos. Ela escolheu colocar as fotos dos melhores momentos e tem vários melhores momentos porque é aquela imagem que ela quer passar. E a meu ver em certa parte é bom. O que devemos partilhar são os momentos bons. Mas muitas vezes acontece e normalmente são pessoas mais novas, são as pessoas mais vulneráveis a isso, mas também tenho recebido alguns depoimentos de pessoas mais velhas, é que muitas vezes as pessoas, muitas vezes as pessoas comparam a vida delas naqueles momentos, como se aqueles momentos fossem a vida da pessoa que está a postar. E é isso que é perigoso, é muito perigoso. Vocês não entendem a quantidade de relações que acabou por causa das redes sociais. Não entendem, isto não acontece muito em Portugal, se calhar, mas noutros países, a depressão que é gerada por causa da comparação de vidas da vida das pessoas com a vida de algumas pessoas que colocam muito conteúdo no Instagram. Chegam a haver suicídios por causa disso, pessoal. Bullying, cyberbullying é uma realidade cada vez mais em conta, até cada vez mais em conta, os pais têm que ter muita atenção. E é essa a perigosidade, pessoal. Mandam-me mensagens para terem noção
normalmente são pessoas bem mais novas, mas mandam mensagens a dizer, a queixarem-se que a vida não vale nada. Eu deduzo logo que acabou uma relação, que está magoada, mas não, dizem-me, eu tenho 30 likes e a minha amiga tem 3.000 e tal. Entende? O que é que tu dizes a uma criança ou a um adolescente quando ele se queixa que a vida não vale nada porque ele tem 30 likes e a amiga tem 3.000 e tal? E é isto, é este tipo de mensagens que fazem-me pensar, e dão-me ideias para fazer estes episódios, fazem-me pensar no que é que está na cabeça, o que é que, por causa a culpa é nossa, não é? Quem criou o Facebook não foi adolescente, que por acaso foi um gajo bastante jovem. Mas o que é que está na cabeça dos jovens, dos adolescentes hoje em dia? Valorizam coisas que não têm valor nenhum. A verdadeira rede social antigamente, no meu tempo, era a rua. Nós brincávamos na rua, andávamos de bicicleta, jogávamos ao Berlinde, brincávamos à apanhada. Eu acho que não brincava à apanhada. Eu brincava à apanhada, ninguém queria brincar comigo porque eu conseguia fugir sempre, o jogo acabava sempre e nunca me tinham apanhado. Acho que era a mesma coisa, eu acho que abusava um bocado neste jogo. Mas esta era a nossa rede social. Éramos bastante mais ativos na rede social. Não, se calhar era muito meramente perigoso, se calhar é verdade. Nós ficámos até às tantas a brincar na rua, até anoitecer. Hoje em dia acho que já não há isso. Primeiro porque os adolescentes não querem tanto, porque o mundo virtual hoje em dia é muito grande, e também porque os pais sentem que é muito pouco seguro ficar lá fora. Mas depois a outra parte também é perigosa, porque o mundo cibernético é muito perigoso também. Como sabem, a volta e meia acontecem encontros que são marcados através da internet, já é muito usual, mas as crianças, os adolescentes não estão preparados para isso. E do outro lado, que às vezes apresentam-se como tendo 16, 17, 18 anos, é um gajo de 40, um psicopata, um assassino, um violador, e já era. Portanto, estas precauções têm que ser tomadas antes. As redes sociais têm muitos perigos, a começar pelos menos graves, que é eu colocar-me a comparar a minha vida com a vida de outra pessoa, porque ela mostra ter uma vida perfeita. Vocês não têm noção do que acontece entre um post e outro. Entre dois posts perfeitos, vocês não têm noção do que acontece. Vocês não têm a noção da quantidade de celebridades que é triste, que é solitário, que é infeliz, mas que depois passa a imagem de que tem uma vida perfeita. Quando eu digo celebridades, podem não ser até celebridades fora do Instagram, mas são celebridades no Instagram. Eu falo principalmente no Instagram. Raparigas e rapazes que são seguidos por milhares de pessoas e que postam sempre fotos muito boas, com os melhores filtros, com milhares de likes, milhares de comentários. As pessoas são infelizes na sua vida. Vocês não têm noção do vazio que é a vida dessas pessoas. E eu conheço um pouco desse mundo, eu tenho amigos desse mundo, eu tenho pessoas que conhecem pessoas desse mundo. E a verdade não é aquela, pessoal. Nem eu quero que vocês pensem que é aquela. Em alguns casos acredito que as pessoas sejam felizes. Aliás, o que nós queremos é que as pessoas sejam felizes. Mas na maioria dos casos não é essa de todo a realidade. Portanto, não te espelhes no que vês no Instagram. Vá lá, cria conteúdo teu, coloca o teu conteúdo, não ligues aos likes, pelo menos não tanto quanto isso, tá bem? Nem tomaram tanto à terra que se colocas uma foto que as pessoas vejam, obviamente, mas não compares se a tu tem 30 likes e a do outro tem 3.000, porque a vida não é isso, a vida é cá fora. E tenho uma novidade: há casais que são super felizes sem colocarem no Instagram, né? E há pessoas que são completas, que são cheias, que têm uma vida e não têm rede social ou não ligam às redes sociais. Portanto, é possível ou não? Hein? É possível. Portanto, o Instagram é só isso, é só uma rede social, e acreditem que a rede social só tem um nome. Acreditem, porque o social é fora dela. Eu acho que há muita gente que percebe bem o que eu estou a dizer. Acho que percebe bem que cada story tem 15 segundos. Mesmo que coloques 10, 15, 20 stories num dia, nunca vais conseguir cobrir os momentos que realmente interessam, e os momentos que realmente interessam são passados fora da internet, fora da rede social. É impossível. Portanto, era essa a mensagem que eu queria deixar para vocês.
E pessoal, nos momentos em que estão com as pessoas que vos são mais queridas, no Natal, quando alguém faz anos, quando algum familiar, algum ente querido, a vossa namorada, o vosso marido, quando faz anos e vocês estão a passar esses momentos, pá, têm as fotos que quiserem, tirem os vídeos, obviamente, temos que guardar isso tudo. Não passem, é o jantar de Natal todo a agarrar o telemóvel, o aniversário da X pessoa a agarrar o telemóvel, porque vocês vão perder os momentos que realmente interessam e um dia a pessoa vai partir e vocês vão agarrar o telemóvel. Portanto, a vida é mesmo mais curta do que vocês pensam, ou do que nós pensamos, aliás, e há que vivê-la e vivê-la fora do Instagram, está bem? Portanto, continuem no Instagram, obviamente, até porque podem também ouvir os meus podcasts no IGTV, vão precisar disso, e têm que me seguir também no Spotify, no YouTube e no SoundCloud, por isso vão precisar de internet, mas mentalizem-se de que a vida é cá fora, está bem? Pronto, já sabem, partilhem o episódio ao máximo com amigos. Antes de eu me despedir, queria só indicar que eu introduzi este assunto porque eu vou ter um convidado que trabalha com o Instagram, é a fonte de rendimento dele, é o Instagram. Ele vai ter uma conversa comigo, não é uma entrevista, é uma conversa comigo, para as pessoas também ficarem a conhecer mais sobre esse mundo, para quem tem alguma ideia de no futuro vir a fazer algo parecido, para perceberem de que a palavra influencer não é só para quem trabalha com Instagram, é qualquer pessoa que consegue influenciar massas, a maioria deles ganha muito dinheiro com isso, e que deixem de associar estas coisas de trabalhar com o Instagram e com as redes sociais, deixem de associar a brincadeira, porque não é brincadeira, pessoal, é um trabalho como outro qualquer, é tão sério como outro qualquer, dá dinheiro para quem sabe produzir conteúdo de qualidade, como outro qualquer, tem que ter qualidade. E por isso deixem-se das bocas e da má imagem que dão aos influencers que estão mais no Instagram, também há no Facebook, também há em outras redes sociais, mas mais no Instagram, muito mais no Instagram. Deixem-se dessas coisas, porque é de facto importante que haja cada vez mais influencers no Instagram, porque é lá que a maior parte dos adolescentes e da população adulta, é lá que a maior parte passa o tempo. Mais adolescentes passam muito tempo no Instagram e portanto nós queremos cada vez mais ter conteúdos de qualidade, conteúdos que interessam e não porcaria, que essa já há demais e há que erradicar. Então pronto, era para vos dizer isso. Ainda não sei se é no próximo episódio, há de ser entre o próximo e o da outra semana, mas eu vou ter cá, assim que tiver a confirmação eu partilho com vocês para saberem quem é. Vão gostar, obviamente que vão gostar e vão ficar a saber mais desse mundo. Partilhem o episódio ao máximo com amigos, familiares e etc. Discutam entre vocês, já sabem, sempre construtivamente. Comentem, façam sugestões no meu Instagram, Frases do Rosdet. Na secção comentários do SoundCloud também dá. No Twitter, da Rosdet, separado por underscore. Sigam-me no Spotify. O podcast é o .r, é por extenso, atenção. Sigam-me no SoundCloud do Rosdet Nascimento. Brevemente também vou estar no Google Podcast. Também, lá está, é só irem ao Google também e pesquisarem .r ou Rosdet Nascimento e há de aparecer alguma informação. Todos os domingos sai um novo episódio. Alguns deles vão ter convidados. O meu nome é Rosdet Nascimento. Um bom domingo para vocês. Este é o .r.